E hoje eu estava meditando ali, estava no escritório meditando bem cedinho, cheguei aqui cedo na igreja e algo me chamou a atenção sobre a questão de Ana, né? A gente vê Ana como uma mulher sofrida, rejeitada pela sociedade. E também a gente podemos entender que a vida de Ana não foi fácil. Ela conviveu com a inimiga dentro da própria casa, né? Na tenda onde ela convivia. Então a gente vê também que Ana, ela foi uma mulher que o tempo todo ela ia à igreja fazer as suas preces, as suas orações. Mas quando ela ia orar, fazer as suas orações, ela não fazia no altar aquilo que o altar pedia para ela. Ela dava para o altar aquilo que ela de repente queria dar, mas ela não dava aquilo que ela queria, que o altar pedia para ela. O altar, ele pede algo para a gente e não é aquilo que a gente oferece. O altar, quando ele pede toda a nossa vida. Ele pede tudo aquilo que está dentro da gente. Só que quando você chega diante do altar, existe uma barreira muito grande. Essa barreira são sentimentos de mágoa, de ódio, tristeza e muitas outras coisas que de repente impede de você se derramar. Então o que acontece? Quando Ana chegava no altar, ela chegava ali e não conseguia dar o melhor dela para Deus. Queria que vocês prestassem bem atenção. Ela não conseguia dar o melhor dela para Deus. Então ela fazia aquela coisa assim mecanicamente e ela voltava para casa sendo a mesma pessoa e sofrendo os mesmos problemas. No outro dia ela voltava, no outro ano, e assim excessivamente. Ela ia, voltava e nada acontecia. Só que um dia houve algo muito diferente, algo que mexeu o coração de Deus. Foi quando Ana chegou diante do altar e ela não ofereceu aquilo que ela queria. Ela deu aquilo que o altar pedia para ela. E o altar, ele pede para a gente algo que é impossível para a gente dar. Mas quando uma pessoa, ela quer uma mudança, ela quer uma transformação, ela acaba se entregando, né? E Deus, ele também se entrega por esta pessoa. É uma troca. A gente se doa e Deus se doa por cada um de nós. Quanto mais você se dá para Deus, Deus também se doa para você. Então, isso aqui eu enxerguei, que enquanto Ana oferecia aquilo que ela queria, nada acontecia. Enquanto ela chegava no altar e fazia uma oração e não derrubava as barreiras que estavam ali, ela voltava para casa do mesmo jeito. E quais eram as barreiras que estavam diante dela? Ela tinha uma rival chamada Penina. Será que Ana tinha mágoa? Será que Ana tinha ressentimento? Será que Ana tinha ódio? Será que Ana tinha algo dentro dela que ela precisava derrubar para poder a entrega ser completa? Tinha, mas ela não fazia isso. E muitas das vezes nós chegamos na igreja e também não fazemos isso. A gente entra pela porta da igreja, faz uma oração e volta para casa do mesmo jeito que a gente chegou. E tudo isso por quê, pastor? Porque, infelizmente, existe algo chamado assim, entrega. E a entrega nem todo mundo está disposto a fazer. Então eu vou ler para você capítulo 1, só que eu vou dar uma puladinha. Pessoal, não leva mal não, tá bom? Versículo de número 9, por favor. Versículo 9. Diz assim: então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e ela chorou abundantemente. Então, olha que coisa forte. Ela ia no altar, mas quando ela chegava no altar, ela não conseguia jogar para fora aquilo que estava dentro dela. Ela não conseguia botar para fora aquilo que estava aqui. Quando uma pessoa, ela não joga para fora o que está dentro dela, sabe o que acontece, gente? A pessoa se torna uma pessoa amargurada. Só para você entender. Só que às vezes as pessoas pensam
que jogar para fora o que está dentro é você ofender outra pessoa. É você estar com raiva de alguém, chegar e falar assim, ó, estou com raiva de você, e pá, você fez isso, aquilo outro, e ferir a pessoa. Então as pessoas, elas mudam as ordens das coisas, e principalmente da palavra de Deus. Quando ele fala jogar para fora, é você se esvaziar. Ela chegava diante do altar, e ela fazia o quê? Ela chegava lá, orava, voltava, mas ela não derrubava a barreira que estava diante dela. Essa barreira era o ódio que ela tinha de Penina. Essa barreira era o sentimento que ela tinha contra Penina, porque Penina irritava ela. Você pode ler antes para dizer que a rival dela irritava ela. E você pode observar uma coisa muito interessante. Aqui está dizendo que Ana, essa mulher, ela estava com amargura na alma. Você sabe aquela pessoa, quando ela está amargurada, ela quer descontar em todo mundo? Ela fica procurando uma pessoa para poder ir lá e ferir. Ela quer descontar as amarguras. É o correto a pessoa fazer isso? Quando uma pessoa está assim, ela tem que chegar, ir para o altar, orar, derramar, chorar na presença de Deus, e não ficar criando situações, criando problemas para a própria vida dela. Porque quando eu firo uma pessoa, eu estou ferindo a Deus. Quando eu magoo uma pessoa, eu estou magoando a Deus. Quando eu chego e invado a vida de uma pessoa para ferir ela, eu estou fazendo isso com Deus. Então Deus, ele não é assim. Ele não se agrada quando nós agimos dessa maneira. Quem está me entendendo, por favor, gente? Então olha o que está escrito aqui, no versículo de número 10. É 10? 11, né? 11 diz assim: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente aplicares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, se a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua sobre a sua cabeça, não passará o quê? O que é que ela fez aí? Ela pegou algo pessoal dela, antes dela ter, e ela ofereceu. Por exemplo, é muito fácil você dar uma oferta no altar, dar 10 reais, dar 20, dar 30, dar 100, dar 1000. Agora preste atenção, gente, escuta isso aqui, e que você saia daqui com isso no teu coração. É muito fácil alguém chegar aqui no altar e colocar um dinheiro, colocar um voto aqui no altar. Agora, olha, o que é mais difícil é a pessoa chegar no altar e ela deixar a vida velha dela. E sabe que vida velha é essa? Essa vida amargurada, essa vida revoltada, essa vida cheia de rancor, essa vida cheia de ódio. Amém, pessoal? Então, quando a pessoa chega diante do altar e ela fala assim: olha, eu não quero mais ser desse jeito, eu vou jogar para fora, eu vou tirar o que está dentro de mim, ela joga amargura, ela joga tristeza, ela fala: eu não quero mais ser uma pessoa assim, eu quero ser feliz. A felicidade não depende de Deus, a felicidade não depende do pastor. É uma escolha que cada um faz a sua escolha. Quem está entendendo aqui, gente? E quando eu faço uma escolha de obedecer no altar de Deus, de jogar no altar de Deus aquilo que não é de Deus, não é meu, eu tenho que tirar dentro de mim, então Deus se agrada. Mas Ana, ela fez o quê? Ela fez um voto. A pessoa às vezes faz voto por algo material, e muitas das vezes não faz um voto pela vida espiritual. Mas Ana falou: Senhor, se tu me deres um filho à tua serva, olha, e não se esquecer de mim, a tua serva vai te dar esse filho. Quer dizer, como é que ela dá uma coisa que ela não tem? Mas sabe o que significa? Aquilo que eu venho pregando para você. Se você quer ser feliz, se quer vencer, quer prosperar, liberte o seu coração. Liberte o seu coração. Liberte o seu coração da avareza.
Liberte o seu coração das coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, eu ouvi um pastor, ele dizendo assim: poxa, fulano tem um carro lindo, e o meu carro, poxa, não é essas coisas todas. Poxa, eu oro pelo povo, eu cuido do povo, mas olha o carro que o cara tá, olha o carro que eu estou. Isso chama ter inveja do ímpio. A riqueza do ímpio, ela vai murchar, como uma erva verde. O Salmo 37 fala isso. Então uma pessoa de Deus, ela não tem que ter inveja de fulano, de beltrano, de ciclano. Ah, mas tem alguém prosperando, graças a Deus. Lute você pela sua vida financeira. Quando você tem inveja de alguém que está crescendo, alguém que está vencendo, você demonstra que dentro de você existe um demônio. E como se libertar disso, pastor? É quando você faz que nem Ana. O que ela fez? Ela pegou a vida dela e ela entregou a vida dela. Ela pegou a vida dela, chegou no altar e falou: olha, hoje é o último dia. Ela começou a chorar no altar, jogou para fora. E Deus ouviu a oração dela. Quando ela levantou, o sacerdote estava sentado próximo ao pilar do templo. E o que o sacerdote falou? Poxa, uma mulher dessa, uma hora dessa, se embriagando. E ela falou: não, tua serva não está embriagada. Tua serva chorou até agora, porque tua serva está com a alma amargurada. E o que ele falou para ela? Ele era uma autoridade em Israel. Ele era um representante de Deus, mesmo estando Eli em falta com Deus. O que é que Deus fez? Ouviu a oração de Eli? Não, ouviu a oração de Ana, mas ouviu quando ele profetizou. E ele falou assim: olha, vai em paz. O Deus de Israel te concede a tua petição. Naquele momento, o que aconteceu? Gerou dentro dela um garoto chamado Samuel. Se tornou um dos maiores profetas de Israel e até mesmo juiz. Então ela deu o que ela não tinha. As pessoas falam: eu não vou fazer isso porque eu não tenho. Eu não vou fazer aquilo porque eu não tenho. Deus não pede a quem tem, Deus pede a quem não tem. Porque Deus quer ver a fé e a coragem de quem não tem. É muito fácil pedir para quem tem, e quem tem meteu a mão no bolso e dá. Agora pedir quem não tem, e a pessoa vai se assustar: mas eu não tenho, como é que eu vou dar? Tem que aprender que quem entra com providência na sua vida é Deus. Quem age para te dar vitória é Deus. Se você dormiu e acordou hoje, foi Ele que te deu a vida. Se você tem hoje o seu trabalho, o seu emprego, a sua casa, a sua família, foi Deus que te abençoou. Amém, queridos? E o que nós temos que fazer é permanecer agradando esse Deus e levantando a nossa cabeça, entendendo que problemas você vai ter todos os dias, dificuldade você vai ter, mas uma coisa é certa: você tem que aprender a levantar a cabeça e olhar e entender que se você ainda não entregou tudo completamente para Deus, está na hora de você entregar tudo. De repente você fala: pastor, eu dei a minha vida, mas eu ainda sou aquela pessoa que tem um ódio dentro de mim. Eu me batizei, mas tenho um ódio. Eu me batizei, mas estou com raiva. Eu me batizei, estou com ressentimento. Eu me batizei, pastor, estou na igreja, poxa, mas eu sou uma pessoa que estou carregando uma coisa ruim dentro de mim. Você já pensou se Jesus voltar e pegar você carregando uma coisa ruim dentro de você? Já pensou se Ele voltar e encontrar você cheio de coisa ruim no teu coração? Aí você com 3 anos de igreja, 4, 5 anos, 10 anos de igreja, vai perder a sua salvação? Será que vale a pena você perder a sua salvação por causa, simplesmente, porque você não quis liberar o perdão, você não quis libertar o seu coração da mágoa, do ódio, do ressentimento? Amém, pessoal? Eu penso comigo assim: quando a gente conhece a palavra de Deus, nós temos aqui a maior receita do mundo, que é a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente não dá brecha para o diabo. E sabe qual é o tipo de brecha que eu falo que as pessoas costumam dar? É com relação ao coração. Você sabe o que é que Jeremias ele fala do coração? Ele fala que nós devemos guardar o nosso coração.
E por que ele manda guardar o coração? Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Quando a gente fala coração, eu não estou falando de uma válvula que está pulsando dentro de mim. Eu estou falando do centro das emoções. Eu estou falando de um coração espiritual. E tudo aquilo que você pega de ruim e coloca dentro dele, isso vai acabando com a tua vida. Isso vai destruindo você. Tudo que você pega e vai colocando dentro dele, vai deteriorando a sua vida com Deus. Aos pouquinhos você vai morrendo espiritualmente, você vai perdendo a força, vai perdendo a vontade de fazer as coisas. Por exemplo, hoje eu tive o prazer de conhecer um rapaz que ele já foi pastor, né? E um dia, ele me contando que ele pregava uma igreja cheia. E hoje ele não tem vontade sequer de sair da casa dele para assistir um culto. Mas como é que isso acontece? Será que essa questão de cair acontece de uma hora para outra, gente? Acontece no decorrer do tempo, cada motivo que a gente vai dando para o mal. Cada motivo que a gente vai dando para Satanás. Porque o que ele está querendo? Ele quer realmente motivos. E quando você dá motivo para eles, ele não perde a chance. Então como é que você tem que fazer? Pergunta para você, se no decorrer do tempo que você está na igreja, principalmente aqui, se você é a mesma pessoa que quando você começou. Se você é a mesma pessoa de quando você um dia começou. De repente, se você puxar o seu histórico, você vai ver que você não é mais o mesmo. Mas isso apresenta o que para você? Que se não é mais o mesmo, você está se deteriorando, aos poucos está caindo. Então isso é motivo para você fazer o quê? Se levantar e começar a se preocupar. Se preocupar com o quê? Com a sua salvação. Eu vou só falar aqui um pouquinho para você entender. A pessoa, quando ela chega ao ponto de abandonar a fé em Deus, se torna uma pessoa rebelde, uma pessoa que não ouve mais o que o pastor prega, não dá mais ligança, se levanta contra, fica aquela pessoa que tudo tem que ser, sabe, a pessoa se sente, sabe o que acontece? A pessoa vai cair. E quando cair, o pior problema é que não tem força para se levantar. E sabe qual é o pior de tudo? É que a pessoa não consegue se levantar. Enquanto eu estou de pé, a Bíblia fala, cuide para que não caia. Depois que a pessoa cai, a pior coisa é ela conseguir voltar àquilo que um dia ela foi. Então vamos entender uma coisa. O pastor, pregador da palavra de Deus, ele não quer o seu mal. Ele é um instrumento quando ele prega para vocês. E muitas das vezes Deus usa o pastor de uma forma bruscula para pregar, às vezes até com palavras que ferem, e você às vezes julga o pastor e fala, olha como é que o pastor falou hoje, você não entende que ele é Deus falando. Sabe por quê? Vocês têm filho, quem tem filho aqui, levanta a mão. Você quando fala com seu filho a primeira vez, e ele não te obedece, como é que você fica? Você fica bravo, não fica? Como é que Deus deve ficar quando Ele está falando, e a gente não quer obedecer? A gente não quer dar ouvido. Às vezes você vê o pastor agitado, e você fala, pô, o pastor está bem. Será que o pastor não está bem? Ou será que Deus está com o pastor revoltado pelas suas atitudes? Ou será que Deus está dizendo assim, você não é mais o mesmo? Você não é mais o mesmo. Você acredita numa coisa que eu vou te falar? Hoje eu conversei com uma senhora, que ela estava com medo de vir conversar comigo, com a mulher me desenhava como se eu fosse um monstro. Como se ela fosse chegar aqui na igreja, eu fosse gritar, falar. Gente, eu não sou assim. Vocês estão comigo aqui há muito tempo. Vocês veem como eu sou com todo mundo. Carismático, amigo. Mas por que ela veio assim? Porque falaram para ela assim, pastor Ivan é ignorante.
ele vai detonar você. Ele vai te jogar lá embaixo. Aí ela chegou, começou a conversar comigo. Depois ela perguntou: posso abraçar o senhor? Eu falei: pode, senhora. Ela me deu um abraço e falou assim: professor, muito obrigado. Deus me perdoe pela forma de julgar o senhor. Então, olha só, para vocês entenderem. Às vezes a pessoa fala assim: o pastor está agitado, olha como é que o pastor está hoje, o pastor está falando. Às vezes não é o pastor, gente. Aprenda isso. Deus usa a pessoa, o pastor, como ele quer, de acordo com a necessidade da igreja. Se Deus olhar e ver que a igreja está tudo ok, ele vai ser maleável? Vai. Ele vai usar de uma maneira bacana. Mas se ele vê que a igreja precisa ser repreendida, ele vai usar o pastor para gritar, ele vai usar o pastor para falar forte, ele vai usar o pastor para não querer papo com ninguém. Às vezes você não tem. Você acha que é o pastor que é assim. E você começa a pecar porque você faz pré-julgamento e você fala: mas o pastor, olha o caso de Ana. Tira aí um proveito da situação de Ana. Ela chegava na igreja, está lá, e o que é que o pastor fez? Essa mulher está embriagada. Quanto tempo essa mulher está de joelho? Deve ter tomado muito vinho. Quando ela falou: não, eu não bebi não, eu estou amargurada, eu estou aqui orando, eu estou amargurada. Demorei por causa da angústia. Aí o que ele falou? Não, então vai em paz. O Deus de Israel concede a tua petição. Em outras palavras, nem sempre você tem que vir para a igreja para ouvir palavras que te agradam. Nem sempre você tem que vir para a igreja para ouvir palavras que vai fazer você levantar do banco. Glória a Deus! Às vezes você vai ouvir palavras que vai te ferir. Às vezes você vai ouvir palavras que na hora vai provocar em você uma reação. Quando você é alérgico a um remédio e você toma um remédio que você não pode tomar, ou seu corpo empolga, alguma coisa acontece. A mesma coisa é quando você ouve uma palavra que você fala assim: poxa, essa palavra que o pastor pregou não tem nada a ver com a minha vida. Às vezes a palavra foi toda para você. Você não percebeu? Mas eu acho que o pastor pregou para alguém. Gente, são esse tipo de situações que dentro de uma igreja as pessoas têm que parar de fazer pré-julgamento e falar: o pastor falou com alguém, pregou para fulano, para Joaquim, para Maria, para Antônio. O pastor ele prega para a igreja. E Deus ele fala com a igreja. E quando Deus fala com a igreja, porque Deus quer libertar, Deus quer salvar a igreja dele. Amém, gente? Quando ele fala igreja, ele não está dizendo assim: é as quatro paredes dentro do templo. Não, a igreja sou eu. A igreja é ela, a igreja é o pastor, a igreja é cada um de nós aqui é missionário, todo mundo aqui, vocês são igreja. Mas vamos ser uma igreja que tenha temor e que faça o que Ana fez. Chegue na sua casa hoje, chegue na sua casa, entre no seu quarto, dobre o seu joelho e pergunte assim: Deus, fala comigo. Se o Senhor voltar hoje, será que eu vou subir? Faça essa oração e fala assim: eu quero mudar. Eu quero voltar a ser o que eu era antes. Eu não quero me esfriar. Eu não quero perder a minha salvação. Amém, gente? Hoje eu tive informações de várias pessoas que um dia estavam aqui. É de dar tristeza. E hoje estou enfermo em cima de uma cama. Tive vários. Eu pergunto: por quê? Foi eu que amaldiçoei alguém? Foi eu que falei que elas iam ficar doentes? Não, eu não falo isso. Mas sabe o que é? Às vezes a desobediência. A pessoa está num lugar buscando a Deus, está ali, sabe que Deus está ali, mas não se entrega. Não se dá, se doa por inteiro. E quando uma pessoa não se doa por inteiro, não tem jeito. Amém, gente? Quem teve o seu pastor? Que o Espírito Santo te dê uma noite abençoada, amém? Abençoe sua vida,
que você possa refletir, chegar em casa, entrar no quarto e entender que se você se doou 90%, falta 10%. A entrega não pode ser pela metade, tem que ser inteira. Se você se entregou, pastor, eu entreguei 95%, falta 5%. Se você se entregou 98%, falta ainda 2%. Então, chegue na sua casa hoje. Eu vou te liberar agora. Entre no seu quarto e pergunta para Deus: como é que eu estou diante do Senhor? Como é que está o meu coração? Será que eu estou pronto para subir para os céus? Será que eu estou na igreja passando um tempo? Amém, gente? Olha, Deus, Ele ama você. E não se perca por causa dos outros. Fique de pé.